olá, olá, tudo bem? Espero que estejam bem, família bem, todo mundo jóia. Semana 2. Então estamos aqui na explicação da semana 2, né, de português, ok? Do PET volume 2, tá ok? Agora de julho. Então vamos às atividades. Temos aqui atividades, né? Leia o texto abaixo, Xingu. Então vamos ler aqui, ó. Xingu. Ao sair da sala de cinema, a primeira coisa que me veio à mente foi: realmente é uma história que precisava ser contada. Mas um pouco foi acrescentado na minha autovisão como brasileiro e no meu entendimento de como a história se desdobrou, de fato, fora dos livros escolares. Como todo filme deve ser, fui levado para uma breve viagem que nos apresenta os irmãos Vilas Boas, Cláudio, Orlando e Leonardo. O desejo de ação e aventura ao entrarem para a expedição de exploração do interior do país acabou por levá-los a uma vida dura, emaranhada por intrigas políticas e abnegação em favor dos índios, mas que acabou por culminar em uma vitória irrevogável, a criação do Parque Nacional do Xingu. Karl Hamburger, o ano em que meus pais saíram de férias, que é um filme dele, né, percebeu esse peso dramático importante para a história ao afastar as suas lentes de um possível filme documentário. Sua câmera procura as expressões, os sentimentos. Xingu é um filme sobre pessoas, sobre histórias que se entrelaçam e ajudam juntas a contar a história do nosso país. A produção como um todo agrada, e muito. As locações, fotografia, trilha, tudo parece cooperar para que a bela história seja contada. Muitas armadilhas foram evitadas e uma história que se estende por anos foi contada com uma concisão ímpar. Enfim, é um filme que vale a pena ser conferido. Ok? Então lembrando que esse Karl Hamburger aqui é um cineasta, tá certo? Então vamos lá, né? Ele fez esse filme que se chama Xingu, né? Contando a história dessas três pessoas aqui, Cláudio, Orlando e Leonardo, né? Que acabaram, depois de muito sofrimento, conseguir criar o Parque Nacional do Xingu, né? Para os índios lá, ok? Então tentando explicar. Então vamos lá. 2. O texto lido acima é o quê? O que esse texto é? Ele é um editorial? Ele é uma resenha? Ele é uma crônica? Ou ele é um artigo de opinião? Mas professor, eu não sei o que é, nada disso. Não tem problema. O seu querido professor está aqui para poder dar uma explicaçãozinha de cada um deles, para depois vocês decidirem qual é a resposta certa, tá? Então vamos ver aqui, desculpa, o que é um editorial, tá? O público leitor que determina essa publicação, tá? Normalmente do editorial. Editorial é uma parte lá do jornal, né? Ou de uma revista, né? Ou pode ser até de um jornal nacional, uma coisa assim também, em que eles dão a opinião deles ali, né? Sobre o geral do que vai ser tratado. Então, por exemplo, o editorial ele expressa opinião de certa publicação, falando, portanto, em nome coletivo, tá? Da revista em si, do jornal em si, tá? Sua linguagem tende a ser formal, tá? Embora acompanhe a expectativa do público leitor. Então isso é um editorial. Vamos ver o que é uma resenha. Faz uma resenha. Tô com a mania do povo falar agora, né? A resenha, não sei o que, resenha. Então vamos descobrir o que é resenha mesmo, porque o povo fala e não sabe nem o que é, né? Então a resenha, no caso, uma resenha crítica, tá? O público, né, dessa resenha crítica, né, de certa publicação artística ou crítica, né? Alguém que gosta de ler sobre alguma coisa nesse sentido, tá? O texto consiste em um resumo comentado e opinativo sobre a dada obra ou trecho da obra. Então, por exemplo, quando eu comento, por exemplo, uma série que eu assisti na Netflix, né? Eu estou fazendo uma resenha, quando eu estou fazendo um comentário sobre alguma coisa, tá bom? Olha lá, hein? Uma crônica, né? O que é uma crônica, né? A crônica, ela normalmente fala sobre coisas do dia a dia, né?
o público leitor da publicação que conterá essa crônica, né? Esse texto, crônica, né? Normalmente é uma crônica argumentativa, né? Esse texto partilha da liberdade geral da crônica narrativa e tem em comum com esse uma motivação do cotidiano, tá certo? Né? Ela fala do dia a dia das coisas, tá? Então, por exemplo, eu viajei, viajei, né? Hoje eu acordei, eu peguei, tomei café e tal, depois eu fui pra escola, eu encontrei com meus amigos, aí teve isso, aquilo outro, aí acabei indo embora pra casa, aí encontrei com outros amigos, aí, entendeu? Tô contando coisas do dia a dia, isso é uma crônica, tá? E um artigo de opinião, né? Um artigo de opinião, ele tem um público, né? Um certo público leitor de dada publicação, daquela publicação ali, X, tá? O texto deve se adequar ao perfil do público, tá? Assim, suas marcas de formalidade ou informalidade dependerão disso. No geral, sua estrutura é menos rígida e costuma-se admitir um tom mais pessoal. Beleza, gente? Então, com essas explicações aí, o que vocês acham que é, né? Que é esse texto aqui. Esse texto aqui é o quê? Tá? Uma dessas 4 aí, tá bom? Número 3. A voz do autor do texto se faz explicitamente presente na frase. Qual frase aqui, né, que é a voz do texto, né? O texto aqui tem uma voz, tem alguém falando, né? Onde que mostra explicitamente que alguém está falando, dando a sua opinião, vamos dizer, sobre alguma coisa aqui, né? Então vocês vão olhar aqui qual dessas aqui e vão marcar, tá bom? Número 4. No segundo período do texto, o autor compara o filme Xingu com outros, conta a história do filme Xingu, avalia o filme Xingu ou explica a criação do Parque Nacional do Xingu, tá? Prestem bastante atenção e marquem a alternativa correta. Número 5. No segmento mas, que acabou por culminar em uma vitória irrevogável, a conjunção mas, ela é o quê? É a causa de um fato, ela é a finalidade de um fato, ela é a consequência de um fato ou ela é a compensação de um fato. Está compensando um fato, está fazendo uma consequência, uma finalidade ou uma causa, tá? Só prestar atenção aqui, bastante atenção aqui assim, ou lá no texto que dá para saber, tá bom? Número 6. No trecho, a produção como um todo agrada e muito. O termo muito exprime, o que é muito, né? Nossa, é muito legal, né? Ele é muito jóia. O que é isso, né? É uma comparação, é um modo, é uma intensidade ou é um tempo? Vocês vão marcar o xizinho aí, tá bom? Número 7. O adjetivo bela caracteriza o quê? Lá no texto está falando o quê? Está falando que é a produção do filme, é a fotografia do filme, é a trilha do filme. Trilha é a música, o som, né? As músicas que passam no filme, esses sons todos que passam no filme. Ou é a história do filme? Então vocês vão procurar lá no texto e anotar aqui, um xizinho. Número 8. Na passagem, enfim, é um filme que vale a pena ser conferido. Pode-se inferir, pode-se descobrir que o autor busca o quê? Ele busca informar o leitor, ele busca instruir o leitor, ele busca entreter o leitor ou ele busca convencer o leitor, tá? Qual dessas aí que você acha, tá? Número 9, identifique os referentes dos termos sublinhados a seguir. Então você tem assim, ó, acabou por levá-los a uma dura vida. Levar quem? Quem que são essas pessoas aqui? Ó? Levá-los quem? Aí você vai escrever aqui, tá? E esse los aqui se refere a quem? Você vai escrever aqui o que ele se refere. B. Ao afastar as suas lentes de um possível filme documentário. As lentes de quem? Quem que estava filmando? Né? As lentes de quem? Você vai escrever aqui. Tá? Esse suas aqui corresponde a quem? Vocês vão escrever aqui. Tranquilo, meus queridos? Ó, terminamos aqui então a semana 2, tá bom? Do PET, do volume
2, tá? Então, inscrevam-se, né, no canal, são coisas só para vocês mesmos, né? Deem um like para que outras pessoas também vejam esse vídeo e possam fazer os exercícios, tá bom? Vejo vocês então na semana que vem, semana 3. Tchau, fiquem com Deus e se cuidem.